Atenção! O mundo está sendo invadido por demônios. Isso mesmo, você não leu errado. Demônios, espíritos malignos, entidades do mal, como você quiser chamar. Eles estão por toda parte e estão possuindo as pessoas, causando sofrimento, destruição e morte. E o pior de tudo, ninguém está falando sobre isso. Ninguém está denunciando essa realidade. Ninguém está alertando as pessoas sobre esse perigo. Ninguém, exceto eu. Eu sou Gustavo, o seu criador de conteúdo favorito. E hoje eu vou revelar a vocês a verdade sobre a invasão demoníaca. Eu vou mostrar a vocês as evidências, as provas, os fatos que comprovam que isso está acontecendo de verdade no nosso mundo e que pode afetar a todos nós. E eu vou orientar vocês sobre como se proteger e como ajudar os outros. Mas antes, eu preciso que vocês façam uma coisa por mim. E deixa eu te falar, se esse vídeo chegou até você, quer dizer que tem uma razão por trás disso. Então deixa o seu like e mostra para Deus que você está aberto para tudo que Ele tem para você. E se você for se inscrever nesse canal, tem uma condição. Não quero qualquer inscrito aqui. Se você for se inscrever, é porque você está decidido a ser uma pessoa de fé e que adora o Senhor. Se você não tem esse nível de comprometimento, não precisa se inscrever. E caso você se identifique, escreva, seja muito bem-vindo. Você acaba de se tornar um cidadão do teu mundo. Agora vamos ao que interessa. Você sabe o que é um demônio? Você sabe o que é uma possessão? Você sabe o que é um exorcismo? Se você não sabe ou se você acha que sabe, mas na verdade não sabe, eu vou explicar para você. Um demônio é um ser espiritual que se rebelou contra Deus e que tenta destruir a sua obra e a sua imagem, que somos nós, os seres humanos. Uma possessão é quando um demônio invade o corpo e a mente de uma pessoa e a domina, a oprime e a atormenta. Um exorcismo é quando uma autoridade espiritual, como um padre, um pastor, um rabino ou um xamã, use-á o poder de Deus ou de outra divindade para expulsar o demônio e restaurar a pessoa à sua condição normal. Mas você deve estar se perguntando, isso é verdade? Isso é real? Isso é possível? A resposta é sim, sim e sim. Isso é verdade, isso é real e isso é possível. E eu vou provar para você. Eu vou mostrar a você que isso não é coisa do passado. Isso não é coisa de superstição, isso não é coisa de fanático religioso. Isso é coisa séria, isso é coisa real. E isso é coisa que ninguém está falando. E eu vou mostrar a você que isso está acontecendo agora, no nosso tempo, no nosso mundo. E que isso pode acontecer com qualquer um, inclusive com você. E eu vou mostrar a você que isso tem uma explicação, uma origem, uma causa. E que isso tem uma solução, uma saída, uma esperança. E eu vou mostrar a você que isso tem a ver com Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte, e que tem poder sobre os demônios, e que nos ensinou a ter esse poder também. E eu vou mostrar a você que isso tem a ver com a história, com a ciência e com a religião. E eu vou mostrar a você que isso tem a ver com você, com a sua vida, com a sua fé e com o seu destino. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar a você coisas que vão chocar você, surpreender você e talvez até mudar a sua vida. Vamos lá? Para começar, eu quero que você conheça a história do cristianismo, que é uma história de confronto com o demônio. Desde o seu início, no século I, na Palestina, os cristãos acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. E eles acreditavam que uma das formas que Jesus usava para fazer isso era curar as pessoas que sofriam de doenças físicas e mentais e libertar as pessoas que estavam possuídas por demônios. Os evangelhos, que são os livros que contam a vida e os ensinamentos de Jesus, estão cheios de relatos de milagres e de exorcismos feitos por ele. Por exemplo, em Marcos 1, do versículo 21 ao 28, lemos que Jesus estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum, quando apareceu um homem possuído por um espírito imundo que gritou:
Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu o espírito, dizendo: Cala-te e sai dele. E o espírito saiu, fazendo um grande alarido. E todos ficaram admirados e diziam: Que é isto? Um ensino novo e com autoridade. Ele manda até nos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Esse é apenas um dos muitos casos que os evangelhos narram, e que mostram que Jesus tinha poder sobre os demônios, e que ele usava esse poder para libertar as pessoas que sofriam por causa deles. Mas Jesus não foi o único a fazer isso. Ele também ensinou os seus discípulos, os seus seguidores, a fazerem o mesmo. Em Mateus 10, versículo 1, lemos que Jesus chamou os seus 12 apóstolos e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. E em Lucas 10, versículo 17, lemos que Jesus enviou 70 discípulos, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares por onde ele havia de ir, e que eles voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus lhes disse: Eu via Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esses relatos mostram que Jesus não só praticava o exorcismo, mas também o ensinava e o transmitia como um sinal do seu reino, como uma manifestação da sua vitória sobre o mal. E os cristãos continuaram a fazer isso depois da morte e da ressurreição de Jesus. Os Atos dos Apóstolos, que é o livro que conta a história da igreja primitiva, também estão cheios de relatos de milagres e de exorcismos feitos pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. Por exemplo, em Atos 5, do versículo 12 ao 16, lemos que os apóstolos faziam muitos sinais e prodígios entre o povo, e que multidões de homens e mulheres vinham a eles, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e que todos eram curados. E em Atos 16, do versículo 16 ao 18, lemos que Paulo e Silas, que eram 2 dos principais líderes da igreja, estavam em Filipos, uma cidade da Macedônia, quando encontraram uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação e que dava muito lucro a AOS e seus senhores, adivinhando o futuro. E ela seguia a Paulo e a Silas e clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Esses relatos mostram que os cristãos continuavam a exercer o poder de Jesus sobre os demônios e que eles usavam o nome de Jesus como a sua autoridade para fazer isso. E isso não parou aí. Ao longo da história do cristianismo, encontramos muitos exemplos de cristãos que praticaram o exorcismo e que enfrentaram o demônio em diferentes épocas e lugares. Por exemplo, no século II, encontramos Justino, o mártir, que foi um dos primeiros apologistas cristãos, ou seja, um dos primeiros a defender a fé cristã diante das críticas e das perseguições dos pagãos e dos judeus. Em seu diálogo com Trifão, que é uma obra que explica as diferenças entre o cristianismo e o judaísmo, ele afirma que os cristãos são capazes de expulsar os demônios em nome de Jesus e que isso é uma prova da superioridade do cristianismo sobre as outras religiões. Ele diz: muitos dos que estão possuídos por demônios e que em vão procuraram a cura junto a AOS judeus, AOS magos e AOS exorcistas, foram curados por nós cristãos que invocamos o nome de Jesus Cristo e pelo seu poder expulsamos os demônios dos homens e os impedimos de voltar a possuí-los. Diálogo com Trifão. No século III, encontramos Orígenes, que foi um dos maiores teólogos e filósofos cristãos e que escreveu muitas obras sobre a doutrina, a moral e a exegese cristãs. Em seu Contra Celso, que é uma obra que refuta as acusações e os argumentos de Celso, um filósofo pagão que atacou o cristianismo, ele também defende a prática do exorcismo pelos cristãos e diz que isso é uma evidência da verdade do cristianismo. Ele diz:
Nós, que pela graça de Deus possuímos a palavra de Cristo, podemos mostrar o poder que ela tem sobre os demônios, que são obrigados a confessar que Jesus é o Senhor e que são expulsos dos corpos dos homens por aqueles que pronunciam o seu nome com fé e piedade. E isso não é feito por meio de encantamentos ou de fórmulas mágicas, mas pela simples invocação do nome de Jesus, acompanhada de uma oração racional e de uma vida santa. Contra Celso, livro 1. No século IV, encontramos Atanásio, que foi um dos principais defensores da ortodoxia cristã contra a heresia do arianismo, que negava a divindade de Cristo. Em sua Vida de Antão, que é uma obra que conta a vida e os feitos de Antão, o grande pai do monaquismo cristão, ele relata vários episódios em que Antão enfrentou e venceu o demônio, tanto em forma de tentações, como de aparições, como de possessões. Ele diz: Antão, vendo que muitos estavam sendo enganados pelo demônio e que muitos estavam sofrendo de possessão, resolveu combater o inimigo com mais fervor. E ele fazia isso da seguinte maneira: ele ia às aldeias e às cidades, onde havia pessoas atormentadas por demônios, e ele as curava em nome de Cristo e as libertava daquele mal. E ele não fazia isso por dinheiro, nem por fama, nem por vanglória, mas por amor a Deus e ao próximo. E ele ensinava as pessoas a não temerem o demônio, mas a confiarem em Cristo, que é o Senhor de tudo. E ele mostrava com os fatos que o demônio é fraco e impotente e que ele foge diante da cruz, do sinal de Cristo e da oração dos fiéis. No século V, encontramos Agostinho, que foi um dos maiores pensadores e escritores cristãos e que influenciou toda a teologia e a filosofia ocidentais. Em sua Cidade de Deus, que é uma obra que analisa a história da humanidade sob a perspectiva da luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, ele também testemunha sobre o poder do nome de Jesus sobre os demônios e sobre os exorcismos praticados pela Igreja. Ele diz: eu mesmo conheci e vi muitas pessoas que foram libertas de demônios terríveis e cruéis pelo nome de Cristo e pela oração dos cristãos. E não se trata de casos antigos, mas de casos recentes e atuais, que aconteceram em nossos dias e que podem ser comprovados por muitas testemunhas fidedignas. E esses casos não são poucos, mas são muitos e variados, e mostram a grandeza e a misericórdia de Cristo, que ainda opera maravilhas em seu povo. Esses são apenas alguns exemplos de cristãos que em diferentes séculos enfrentaram o demônio e que usaram o nome de Jesus para expulsá-lo. E poderíamos citar muitos outros, como Bento de Núrcia, no século VI, que fundou a Ordem dos Beneditinos e que teve muitas visões e tentações do demônio e que as venceu com a oração e a cruz. Francisco de Assis, no século XIII, que fundou a Ordem dos Franciscanos e que pregou aos animais e aos demônios e que os converteu com o amor e a humildade. Martinho Lutero, no século XVI, que iniciou a Reforma Protestante e que teve muitos debates e conflitos com o demônio e que o resistiu com a fé e a palavra. Teresa de Ávila, no século XVI, que reformou a Ordem das Carmelitas e que teve muitas experiências místicas e demoníacas e que as superou com a graça e a razão. João Maria Vianney, no século XIX, que foi o cura de Ars e que foi um grande confessor e exorcista e que sofreu muitos ataques e tentações do demônio e que os enfrentou com a coragem e a virtude. E muitos outros que poderiam encher páginas e páginas de livros e de histórias. Mas você pode estar pensando: isso tudo é muito bonito, mas isso é história, isso é passado. Isso não tem nada a ver com o presente, com o nosso tempo, com o nosso mundo. Será? Será que o demônio parou de agir, de possuir, de atormentar as pessoas? Será que o exorcismo deixou de ser necessário, de ser praticado, de ser eficaz? Será que o nome de Jesus perdeu o seu poder, a sua autoridade, a sua eficácia? Não, meus amigos, não. O demônio não parou, o exorcismo não deixou, e o nome de Jesus não perdeu. E eu vou mostrar a vocês que isso é verdade, que isso é real e que isso é possível. E eu vou mostrar a vocês que isso tem a ver com a ciência, com a medicina, com a psicologia.
E eu vou mostrar a vocês que isso tem a ver com o nosso tempo, com o nosso mundo e com o nosso futuro. Mas para isso, eu preciso que vocês assistam a segunda parte deste vídeo, que eu vou publicar em breve e que vai continuar a revelar a vocês a verdade sobre a invasão demoníaca. Então não percam, não se esqueçam e não se assustem, porque eu estou aqui para ajudar vocês, para orientar vocês e para proteger vocês. E eu sei que vocês estão aqui para me apoiar, para me seguir e para me ouvir. Então, até a próxima, cidadãos do teu mundo. E que Deus abençoe a todos. Amém.